Estamos falando aqui a respeito da leitura que está escrita na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, correto? Então, falando aqui da paz verdadeira, do amor verdadeiro que é o nosso Salvador Yahushua, e que as denominações, nenhuma delas se unem e dizem que todas são de Deus. A palavra diz o contrário do que eles estão dizendo e fazendo, que o nosso Salvador é a nossa paz. E não simplesmente uma palavra, paz seja contigo, irmão. Aqui está dizendo, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, verso 14. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. De ambos os povos fez um, tendo derribado a parede de separação que estava no meio, e a inimizade. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois povos criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliar ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Fazendo de ambos num só corpo, numa só orolial, numa só igreja, num só corpo, num grupo de pessoas cuja cabeça é o Salvador. Agora, quantos corpos não tem? Quantas igrejas não tem? Porque cada igreja diz que é um corpo, e diz que é corpo do Salvador. Vamos ver o que foi que eles fizeram. Paulo denuncia eles aqui em 1 Coríntios, capítulo 1. Vamos ver aqui o que Paulo diz aqui a esse respeito. Você viu Paulo dizendo aqui aos Efésios que é um povo só, um corpo só. Não é 2, nem 2,5, nem 1,5, nem 10, nem 20, nem milhões de denominação que tem, não. É um corpo só, um só. Entende? 1 Coríntios, capítulo 1. Vamos ver o que foi que eles fizeram aqui e estão fazendo hoje. Entende? Capítulo 1 de 1 Coríntios, versículo 10. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Salvador, que faleis todos a mesma coisa, e não haja entre vós divisão. Isso aqui, isso é difícil, né, irmão? Isso é difícil de existir no meio desse povo religioso. Paulo está dizendo aqui aos coríntios. Eles aprenderam com os coríntios, na certa. Vocês estão aprendendo com os coríntios também. Além de aprender com Constantino, com Lutero, com João Calvino, com toda essa cambada de homens maus e perversos, vocês aprenderam bastante com os coríntios também, que viviam muito errado também. Então, Paulo diz aqui, eu rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Salvador Yahushua, que vocês falem a mesma coisa. Está difícil, né, Paulo? Aqui para esses homens religiosos falar a mesma coisa. Um diz uma coisa numa igreja, outro na outra igreja diz outra, na outra igreja diz outra, e cada um diz uma coisa, e cada um é um, e todos dizem que são do Salvador e não são, estão mentindo. Que digam a mesma coisa, e que não haja entre vós divisão. É o que mais tem divisão, ou seja, o padre Martinho Lutero se dividiu com a igreja católica, saiu da católica, fez o sistema protestante evangélico. Presta atenção aí. Fez o sistema protestante evangélico, que é o protestantismo. Aí agora, cada um saiu de uma e abriu uma. Aprendeu com o pai deles, com Martinho Lutero. Você entendeu? Todas as igrejas protestantes evangélicas, entenda bem, todas. Os seus líderes saíram de uma e abriram outra para eles. Ou seja, aqui está dizendo que não haja divisão entre vós. Veja o tanto de divisão que tem no mundo evangélico. No mundo evangélico. Estou falando fora do sistema evangélico, não. É dentro do mundo evangélico. Ou seja, só do pouquinho que eu conheço aqui. Entende bem? Eu vou dizer aqui. Por exemplo, o Edir Macedo saiu da igreja do R. Soares. Aí abriu uma para ele. Da igreja do Edir Macedo saiu o Valdomiro. Abriu uma para ele.
Já tem outro morenão que saiu do Valdomiro e já abriu outra para ele. E outros saíram, os dois que vieram da Suécia, vieram sair da Batista e fizeram aqui no Brasil a Assembleia de Deus. E da Assembleia de Deus que ele diz, muitos já saíram e já abriram cada uma para si. Você está entendendo? Então, divisão atrás de divisão, divisão por cima de divisão. Esses homens pertencem ao Criador, segundo o que está escrito? Não. Mas e você, irmão? Não, irmão, eu saí de uma e não abri uma não, e nem tenho plano de abrir. Entende? Eu estou falando aqui voluntariamente. Voluntariamente. Pelo que o Salvador nos mandou falar. Ide e falai. Ele não mandou eu ir e abrir templo, constituir denominações, constituir templos e fazer como vocês estão fazendo. Pelo contrário, aqui está dizendo o próprio Paulo: rogo-vos pelo nome do nosso Salvador que vocês falem a mesma coisa e que não haja entre vós divisão, dissensões, discórdia. É o mais que tem a divisão. Você entende? Então, cada um pastor que tem uma igreja hoje na terra, ele saiu de uma e abriu uma igreja para ele. Saiu de uma igreja e aí abriu outra para ele. E assim sucessivamente, seja grandes e pequenos na visão dos homens aí. Entende o que eu estou dizendo? Então, assim sendo, irmãos, porque você, ou eu, ou nós não ficamos unicamente com o único verdadeiro pastor que morreu por nós no madeiro, o nosso Salvador Yahushua? Por que nós não ficamos, por que nós não nos conformamos com a sã doutrina do nosso Salvador? Não é isso? Com aquilo que ele nos mandou fazer. Amar-vos uns aos outros. Se tivesse eles aceitado o verdadeiro amor, não existiria essas divisões. Não é isso? E como você se dividiu? Eu não me dividi com ninguém, irmão. Apenas eu entendi estas coisas. Eu entendi essas coisas porque eu li e o Salvador me fez entender. E simplesmente aonde eu estava fazendo parte, que eu era pastor de lá, eles não aceitaram. O pastor presidente, que é o dono da igreja, seja essa que eu estava, seja as demais que tem no mundo inteiro, o dono das igrejas são os pastores presidentes, entende? Ele não aceitou com os demais obreiros e com o restante do povo que ali pertence àquela denominação. Eles não aceitaram esse ensino que eu estou vos falando aqui, pelo que eu estou lendo na Escritura, e simplesmente eles nos botaram para fora dizendo que não aceita essas coisas. Então, eu não posso seguir uma coisa vendo que está errado. Então, eu preferi realmente, estou preferindo seguir aquilo que o Salvador tem nos orientado, certo? Amar ao próximo, não fazer mal a ninguém, trabalhar para não ser pesado a ninguém e viver a vida fugindo das coisas do mal e viver a vida naturalmente, né, falando das coisas do Criador para quem quiser ouvir. E não sou líder de ninguém e nem tenho líder homem em cima da terra. Quero e preciso ter um único e bom pastor, nosso Salvador Yahushua, que morreu por mim, por todo o planeta Terra, falando dos seres humanos. Morreu por toda a humanidade. Entende? Então, realmente, agora o que eles estão fazendo aí é que eles saem de uma igreja, não porque achou e viu que lá estava errado e saiu para fazer certo. Não, eles saem de uma e abrem uma para eles, para fazer do mesmo jeito de onde ele estava. A diferença é que a pessoa está lá, aí vê o movimento que entra, dinheiro, entra muito dinheiro, aí a pessoa lá sai de lá para abrir uma para ele, para ganhar dinheiro também. A questão não é outra, só essa, não é porque um viu que o outro está na mentira e viu a verdade e foi abrir uma para seguir a verdade, não. Que se fosse para seguir a verdade, nem abrir igreja, não abria. Fazia era renunciar. O Salvador manda renunciar a si mesmo. Aí quando esses homens vêm, eles fazem se autotitular pastores.
acima das pessoas. Então, realmente, irmão, o que estamos falando aqui é isso, é de divisão. É que a verdadeira paz eles não têm. E que cada um saiu de uma para abrir uma para eles. Vamos prosseguir aqui. 1 aos Coríntios, capítulo 1, verso 10. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Salvador, que falais todos a mesma coisa, e que não haja entre vós dissensão. Sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer, no mesmo espírito e na mesma opinião. Sejais unidos. Cadê a união, líder religioso? Cadê a união, protestantes, que vocês têm entre vocês? Por incrível que pareça, eles não têm união nem dentro do grupinho deles próprio. Porque dentro dessas denominações de cada grupo, existe divisão demais. Existe inveja, existe tudo quanto não provém do Criador. E veja lá, falando de um todo, digamos assim, do sistema protestante todo, aí é que não tem união mesmo. Entende? Então, aqui eles fizeram, sabe o que? Eles dividiram o Salvador. Vamos ler? Verso 11. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pela casa de Cloe de que há contendas entre vós. O tanto de contenda que não há no mundo protestante evangélico entre eles mesmos, que nenhum se une. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Irmão, a linguagem deles é essa: você congrega em qual igreja? Eu sou da igreja fulano de tal. Eu sou da igreja fulano de tal. Quer dizer, a mesma coisa aqui. Entende? Verso 13. Acaso Cristo está dividido? Fechou. Pergunta a vocês, protestantes. O Salvador está dividido? Entendeu? É o que Paulo está perguntando aqui aos irmãos. Né? Cristo está dividido? Eles dividiram. Mas não é para dividir. É para somar. É para unir. É para se unificar. Assim está escrito. Se um novo mandamento eu vos dou. João capítulo 13, versículos 34 e 35, disse o Salvador Yahushua. Um novo mandamento eu vos dou. Que vocês vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei a vós. Se vocês se amar uns aos outros, assim como eu vos amei a vós, todos conhecerão que vocês são meus discípulos. Quem conhece que vocês, protestantes, é discípulo do Salvador, vendo isso que vocês estão fazendo aí. Essa divisão horrível, horrenda, sem tamanho que vocês são. As pessoas dizem que vocês são, meu amigo, eu vou dizer logo. As pessoas dizem que vocês são, entende? É um bocado, entende? De pessoas que não conhecem nada do Salvador. Que vocês não têm realmente conhecimento do amor do eterno Criador do céu e da terra. Porque vocês não se unem, não se amam. Vocês professam uma fé que não existe, comprovada pela Escritura. Professam um amor que não existe, comprovado pela Escritura. Entende? Então aqui está dito. Foi Paulo que morreu por vocês? Foi Pedro? Foi não sei quem que morreu? Ele diz aqui, Paulo. Foi o Salvador, meu amigo. E ele morreu para nos unirmos. Entende? Para que cada um recebendo ele, que é a paz verdadeira, o amor verdadeiro, se estava dividido, agora vão se unir. Mas não, quando aceitam as religiões que diz que aceitaram Jesus, aí se era unido, faz dividir. Você entendeu? Então só é você ler. Ah, mas o que é que... Mas eu não vou pelos outros. Você não vai pelos outros? E por que você vai para a igreja e você vai por a cabeça do seu pastor? Nós não devemos ir pelos outros mesmo, não. Nós devemos ir pelo que o Salvador ensinou. Pois vamos pelo que ele ensinou.
amar uns aos outros e sair de religião. Ficamos por aqui.